Fala aí, gente, tudo bem? Meu nome é Miriam, sou professora de História do Colégio Força Máxima e tô aqui hoje com vocês pra gente dar continuidade ao estudo iniciado na nossa última videoaula, beleza? Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 5, que fala sobre as revoltas da República da Espada. Então já separem aí o material de vocês. Essa aula é referente ao capítulo 5 de História 1 da segunda série do ensino médio. Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que essa aula aqui é uma continuação da nossa primeira aula. Então, se vocês não viram a videoaula sobre o módulo 4 ou não tiveram presencialmente o módulo 4, a explicação antes da quarentena, peço que, por favor, vocês assistam a videoaula do módulo 4, porque senão vocês não vão entender isso daqui, beleza? Já que é uma continuação. Bom, a primeira revolta que nós vamos falar é a primeira revolta da Armada. Qual é o contexto em que essa revolta acontece? Essa revolta acontece no governo constitucional de Deodoro da Fonseca, ou seja, o governo dele após a Constituição de 1891, e ela vai ser provocada principalmente por conta da insatisfação com o governo de Deodoro da Fonseca. E por que essa insatisfação vai acontecer? Vamos lembrar que é um contexto de oposição de ideias. Por quê? Nós temos uma ideia unitarista, ou seja, uma ideia centralizadora, contra uma ideia federalista, ou seja, uma ideia descentralizadora. A princípio, a partir da Constituição de 1891, o Brasil se torna uma república federativa, ou seja, o modelo que é oficializado na nossa Constituição é o modelo federalista, é o modelo de descentralização do poder e de uma certa autonomia em relação aos estados, beleza? Os estados tendo uma certa autonomia em relação ao governo federal. Sendo que isso acontece no papel, né? Porque na realidade Deodoro da Fonseca não gosta nem um pouco dessa ideia, nem da autonomia dos estados, nem da divisão dos três poderes. E por isso ele entra em constante embate com o parlamento brasileiro, que é o Congresso Nacional. Ele não consegue ter uma boa relação com o Congresso Nacional. Aliado a isso, aliado a esses problemas que Deodoro da Fonseca tem com o Congresso, a gente vai ter uma grande oposição da Marinha ao seu governo, tanto em relação às políticas quanto em relação à economia. Em relação à política, a galera da Marinha ela não concordava com os privilégios, né, que Deodoro da Fonseca dava para o Exército. A Marinha ela tinha uma ligação muito forte, ela teve uma ligação muito forte com a monarquia, ela teve uma ligação muito forte com o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, e por isso, quando a República é proclamada, a Marinha é deixada um pouco de lado, porque ela é vista muito como essa aqui é a força-mata da monarquia. Então, Deodoro da Fonseca não vai dar muito prestígio, nem muita atenção para a monarquia durante o seu governo. Isso vai gerar um descontentamento. Além disso, a galera da Marinha não gostou nem um pouco daquela política do encilhamento, promovida pelo ministro Rui Barbosa durante o governo, né, do Deodoro da Fonseca. Então a Marinha ela tem uma oposição forte ao governo de Deodoro, tanto politicamente, por conta do favorecimento que o mesmo faz ao exército, quanto economicamente, por ser contra a política do encilhamento. Sendo que mesmo com toda essa oposição do Congresso, mesmo com a oposição da Marinha, mesmo com a Constituição dizendo lá que o poder é dividido em 3 e que os estados têm certa autonomia, Deodoro da Fonseca não abre mão do seu governo autoritário. Ele continua governando como se não houvesse uma Constituição e como se ele tivesse plenos poderes. Resultado disso, em dado momento, ele declara estado de sítio e fecha o parlamento, fecha o Congresso Nacional. Ou seja, quando ele declara estado de sítio, ele passa a ter oficialmente amplos poderes e o poder legislativo deixa de existir. Por um tempo é suprimido por ele. O Congresso Nacional é fechado por tempo indeterminado. Isso vai gerar uma revolta. Que revolta? A primeira revolta da Armada. Oficiais da Marinha, principalmente liderados pelo almirante Custódio de Mello, uma das lideranças do movimento, vão se reunir, vão ordenar que se apontem canhões dos navios que estão atracados na Baía de Guanabara em direção ao Rio de Janeiro e vão ameaçar bombardear a cidade caso o Deodoro da Fonseca não deixe o poder, caso ele não saia da presidência do Brasil, beleza?
E aqui eu quero fazer uma ratificação, tá? Quero fazer uma correção em relação à última aula. Na última aula eu disse pra vocês que o governo de Deodoro da Fonseca durou 2 meses, mas na verdade durou 9. Desculpa, tia, não sabe contar. Tive esse probleminha matemático aí, então corrijam caso vocês fizeram alguma anotação. Depois de 9 meses de governo, Deodoro da Fonseca deixa a presidência no Brasil. E por que ele deixa a presidência do Brasil? Justamente por conta da primeira revolta da Armada, que é essa revolta de oficiais da Marinha que ameaçam bombardear a cidade caso Deodoro da Fonseca não deixe a presidência do Brasil. E por que a Marinha fez isso? A Marinha já estava em descontentamento com o governo de Deodoro, por conta da sua política de favorecimento ao exército e da sua política econômica, né, que deu um mega errado, que foi o encilhamento e provocou uma grande crise. O estopim dessa revolta é quando Deodoro da Fonseca instaura o estado de sítio, ou seja, instaura uma ditadura, certo? Dá um golpe militar e fica com amplos poderes. Isso desperta uma revolta nos oficiais da Marinha e eles ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Marechal Deodoro da Fonseca não saia do poder, beleza? Então essa daqui é a primeira revolta da Armada. Primeira revolta da Armada porque tem uma segunda, então a gente chama de primeira, beleza? Então, só para recapitular, que foi a primeira revolta da Armada, navios atracados na Baía de Guanabara voltam os seus canhões para a cidade e ameaçam bombardeá-la caso Deodoro da Fonseca não deixe a presidência. Com isso, depois de 9 meses, ele é obrigado a deixar a presidência, né? Ele alega estado de saúde frágil e deixa a presidência. Com isso, quem assume a presidência no seu lugar é o seu vice, Floriano Peixoto. E aí nós temos a nossa segunda revolta da Armada. Bom, o governo de Floriano Peixoto, gente, ele buscou ter um certo equilíbrio. Floriano Peixoto era tão autoritário quanto Deodoro, só que ele sabia que sem apoio ao seu governo ele não ia muito longe. Então ele vai tentar o máximo possível angariar o apoio de diferentes setores sociais, mas isso não impede, né, que ele deixe de ser uma pessoa com postura autoritária, um governante com postura autoritária. Por exemplo, a primeira coisa que Floriano Peixoto faz quando ele se torna presidente do Brasil é reabrir o Congresso Nacional. Aí você pega e fala, que bonzinho, mas nem tanto, porque ele também toma uma outra medida em contraposição a essa. Ele vai tirar dos governos dos estados todos os apoiadores, todos os governadores, né, que porventura tenham apoiado o golpe de Deodoro da Fonseca e vai colocar pessoas de confiança para gerir esses estados, chamados de interventores. Ou seja, ao mesmo tempo que ele toma uma medida que é considerada, né, uma medida liberal, uma medida democrática, né, que é reabrir o Congresso Nacional, ele também tem uma postura autoritária de tirar governadores do poder e colocar pessoas quem ele quer, beleza? E aí, quais vão ser os motivos que vão levar ao acontecimento da segunda revolta da Armada, também liderada pela Marinha? Bom, antecedentes. Rivalidades entre exército e marinha. Como eu falei para vocês, a República ela tem essa rivalidade, ela traz à tona essa rivalidade, né, entre exército e marinha. Desde o fim do governo imperial, que o exército já se sentia desvalorizado, enquanto ele via a marinha tendo muito prestígio no governo imperial. Quando a República é proclamado, o reverso acontece. O exército começa a ter prestígio, começa a contar, né, com grande participação política, entre aspas, né, no caso os oficiais do exército governando, e a marinha está vendo que ela não tá lá essas coisas, né, não está sendo tão atendida às suas necessidades. Sendo assim, os setores da marinha vão começar a desaprovar o governo de Deodoro da Fonseca, e o que vai levar à primeira revolta da Armada, e também vão começar a desaprovar o governo posterior, que é o governo de Floriano Peixoto, beleza? A Marinha, gente, tanto na primeira revolta da Armada quanto na segunda revolta da Armada, um nome que vai ser muito importante é o nome do Almirante Custódio de Mello. Esse Almirante Custódio de Mello, ele vai ser uma liderança essencial na primeira revolta da Armada,
e também vai ser uma liderança essencial na segunda revolta da Armada. Inclusive, ele é um dos motivos pela qual a segunda revolta da Armada acontece. Por quê? Porque setores da Marinha queriam que Floriano Peixoto deixasse o poder para que Almirante Custódio de Melo concorresse à presidência. E aí a gente tem um problema. Vocês lembram que na nossa última aula eu falei para vocês que o governo de Floriano Peixoto tinha um problema de legitimidade? Porque ele não deveria ter assumido, porque o vice só assume quando o presidente tem 2 anos de mandato, de acordo com a Constituição de 1891. Como o Deodoro da Fonseca sai com somente 9 meses de mandato, em tese deveriam ter novas eleições, sendo que Floriano Peixoto não quer saber e assume mesmo assim. Esses oficiais da Marinha vão usar disso e fazer uma campanha contra o governo de Floriano Peixoto. Inclusive, até mesmo alguns oficiais do Exército vão chegar a fazer um abaixo-assinado para tirar Floriano Peixoto do poder. Qual vai ser o resultado disso? Floriano Peixoto vai castigar esses militares do Exército usando a prerrogativa de insubordinação. Então vai mandar prender essa galera que fez esse abaixo-assinado e com isso ele vai se tornar um presidente muito autoritário, né? Tanto que ele é conhecido como Marechal de Ferro. Então a galera da Marinha que já estava descontente com uma pessoa do Exército governando desde o governo de Deodoro da Fonseca, também não vai ficar nem um pouco satisfeita com o governo de Floriano Peixoto. Mesmo que de forma geral tenha sido um governo mais ameno, né? Um governo mais equilibrado, digamos assim. Sendo assim, os setores da Marinha que apoiavam a eleição de Almirante Custódio de Melo à presidência, eles não queriam que Floriano Peixoto continuasse no poder, ou seja, não queriam que Floriano Peixoto se reelegessem, mas também não queriam que um civil entrasse na presidência do Brasil. Eles achavam que as Forças Armadas deveriam continuar governando o Brasil. Eles não queriam que um presidente civil entrasse, né, para poder governar. Assim como não queriam que o Floriano Peixoto continuasse. Eles queriam, principalmente, né, diversos setores da Marinha, queriam a eleição do Almirante Custódio de Melo à presidência. Qual vai ser o resultado desse descontentamento e dessa tensão por sucessão do Floriano Peixoto? Porque eles não queriam que Floriano Peixoto se reelegesse, não queriam que um civil sucedesse Floriano Peixoto, e isso daí vai criar uma tensão por conta da sucessão na presidência. Qual é o resultado disso? Eles vão insurgir e realizar a segunda revolta da Armada. Beleza? Eles vão, mais uma vez, pegar os navios, apontar para o Rio de Janeiro e vão ameaçar bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso Floriano Peixoto não renunciasse. Sendo que, diferente de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto não vai renunciar, ele vai resistir. E por isso a cidade do Rio de Janeiro, tanto o Rio de Janeiro quanto Niterói, vão ser bombardeados durante a segunda revolta da Armada por um período aí de mais ou menos 1 ano, que é com o tempo que vai levar essa revolta, beleza? Então, diferentemente da primeira revolta da Armada, que ficou no âmbito da ameaça, a segunda revolta da Armada, por sua vez, vai ser confirmada, né? A galera vai de fato bombardear o Rio de Janeiro. Então, a primeira revolta da Armada acontece principalmente por conta do autoritarismo de Deodoro da Fonseca, por ele ser uma figura do exército no poder, e por conta das suas desavenças com o Congresso. Isso vai instigar a Marinha a se revoltar contra ele, mas também vai contar com adeptos de outras partes, tá? Não vai ser só a Marinha que vai participar da primeira revolta da Armada. Já a segunda revolta da Armada vai ser uma coisa mais interna, uma coisa mais pessoal, porque ela vai ser originada principalmente por conta de rivalidades entre o Exército e a Marinha e também por conta de um medo, né, por conta de uma preocupação de oficiais da Marinha em relação à sucessão do governo presidencial. Eles não queriam que Floriano Peixoto continuasse no poder e nem queriam que civis o substituíssem. Por isso eles vão tentar fazer a mesma coisa, né? Pensar, bom, na primeira vez deu certo. O cara saiu, a gente foi lá, apontou o canhão, o cara saiu. Só que na segunda vez não vai dar, porque Floriano Peixoto vai resistir às ameaças e por isso o Rio de Janeiro vai ser bombardeado. Beleza? As situações dos navios vão ficar bastante precárias depois de um tempo, porque vai faltar comida, vai faltar artigos básicos.
E por isso a revolta ela vai conseguir ser suprimida, sendo que alguns navios que participavam, né, desse protesto, participavam dessa revolta, vão se encaminhar para o Rio Grande do Sul, onde estava acontecendo um outro motim contra o governo. Que outro motim seria esse? A Revolução Federalista. O que estava acontecendo, né, lá no Rio Grande, né? Bom, no Rio Grande estava acontecendo uma disputa entre ideologias. E uma disputa, inclusive, que Floriano Peixoto se meteu. Bom, Júlio de Castilhos era líder do Partido Republicano Rio-Grandense. Ele foi eleito para a presidência do estado, ou seja, para ser governador do Rio Grande. E até aí tudo bem, sendo que Júlio de Castilhos ele tinha como ideal muito forte o positivismo, e os civis de forma geral do Rio Grande também tinham um positivismo muito forte. Lembrando que o positivismo está atrelado a essa questão da centralização do poder, ordem e progresso. Sendo assim, a gente pode perceber que o governo de Júlio de Castilhos vai estar bem alinhado à proposta do presidente. Vai estar bem alinhado ao governo de Floriano Peixoto. Sendo que nem todo mundo concordava com essa postura, né, unitarista, com essa postura centralizadora de Júlio de Castilhos no governo do Rio Grande. Principalmente a galera do Partido Federalista. Faz sentido, não faz, gente? Eu já falei para vocês que é um embate de duas ideias. Centralização, descentralização. A centralização é representada principalmente, né, pelo partido, ou pela ideologia, né, do positivismo, enquanto a descentralização é representada principalmente, né, pelos federalistas. E essa disputa vai acontecer internamente no Rio Grande, a partir da nomeação de Júlio de Castilhos, que era líder do Partido Republicano, essencialmente positivista. Sendo assim, Júlio de Castilhos vai ter uma postura centralizadora, uma postura bem alinhada, né, à dinâmica do presidente. E quem não vai ficar nem um pouco satisfeito com o governo de Júlio de Castilhos vão ser os federalistas da região, que eram a favor da descentralização e de um governo, né, mais democrático, digamos assim. Os federalistas, então, vão entrar em guerra, né, contra Júlio de Castilhos. Vai iniciar uma guerra civil, basicamente, entre federalistas e republicanos. Lembrando que os republicanos são os positivistas, né, a favor da unitarização, a favor da centralização. E o Floriano da Peixoto envia suas tropas, né, para poder ajudar o seu amigo, ajudar o seu friend, Júlio de Castilhos. Beleza? Então, algo que era um conflito local acaba tendo uma expansão meio que nacional, porque Floriano Peixoto se envolve no conflito e envia tropas para poder lutarem junto com Júlio de Castilhos. Enquanto isso, a galera, da segunda revolta da Armada também chega como reforço aos federalistas. Eles, inclusive, conseguem tomar posse, né? Tomar o Paraná e por um tempo dominam Curitiba, ou seja, eles conseguem, né, por um tempo ter um certo sucesso nessa revolta. Só que a revolta é suprimida justamente por conta da ajuda de Floriano Peixoto, enviando tropas de outros estados para conter a rebelião. Beleza, gente? Então, só para a gente fazer um apanhado, primeira revolta da Armada acontece por conta do autoritarismo de Deodoro da Fonseca e suas desavenças com o Congresso, principalmente depois que ele fecha o Congresso. Fica na cara que ele está a fim de uma ditadura. Segunda revolta da Armada se a primeira revolta da Armada fica na ameaça, a segunda revolta da Armada de fato acontece. É uma galera da Marinha, né, preocupada com a sucessão da presidência no Brasil, porque não querem nem a continuidade de Floriano Peixoto, nem que um civil assuma a presidência. O ideal para alguns oficiais da Marinha era que o próprio Custódio de Melo, né, que foi um dos líderes da primeira revolta da Armada e da segunda revolta da Armada, assuma a presidência do Brasil. Por isso eles tentam, né, novamente forçar um presidente a sair, ameaçando o bombardeamento da cidade, mas Floriano Peixoto não cede e por isso o Rio de Janeiro e Niterói são bombardeados. Algumas galeras são vencidas pelo cansaço, né,
devido ao tempo, à falta de comida e até mesmo a chegada de navios para poder combater esse pessoal. Sendo que uma parte dessa segunda revolta da Armada vai para o Rio Grande do Sul dar apoio ao que estava acontecendo lá na Revolução Federalista, beleza? Que era um apoio era uma guerra entre republicanos, que eram a favor do positivismo, eram a favor do centralismo, principalmente representados pela figura de Júlio de Castilhas, contra federalistas, que não queria Júlio de Castilhos como governador do Rio Grande e queriam uma proposta mais descentralizadora para o Estado, beleza? Essa guerra civil aí que aconteceu no Rio Grande, que tinha uma perspectiva local, vai acabar assumindo um cenário nacional a partir do momento em que Floriano Peixoto envia tropas, né? Ou seja, toma partido nessa guerra e ajuda ao lado dos republicanos que saem vitoriosos nessa guerra. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula. E é isso.